Havendo o número legal, tendo em vista a composição do quórum da presente sessão pelo excelentíssimo senhor conselheiro presidente dessa casa, Marcos Presídio, com base na resolução 042 de 2022, de 7 de junho de 2022 desse tribunal, eu declaro aberto a presente 26ª sessão ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, no dia 24 de nove de 2025. A representação do Ministério Público de Contas, a pessoa do nobre procurador doutor Danilo Ferreira Andrade. Daremos início aos trabalhos, submetendo aos senhores conselheiros a apreciação da ata da 25ª sessão ordinária, realizada em 17 de nove de 2025, em discussão. Não havendo quem queira discutir, optemos por aprovada. Nos itens conferência não há nada pautado, assim como no item 1, aposentadoria, transferência para a reserva, reforma e pensão, também não temos nada pautado. No item 5, ato de admissão de pessoal, nós temos o processo TCE 9169-2022, que tem a sua origem na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, e me tem como relator, e eu vou ao voto. Voto. Como relatado, o presente processo trata de registro de ato de admissão de pessoal da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, tendo por objeto o exame da legalidade da admissão de profissionais da área de saúde sob o regime especial de direito administrativo, REDA, em substituição a servidores desligados, visando atender a demanda urgente da rede pública estadual de saúde do ano de 2022 no combate à pandemia da Covid-19. O exame editorial da 6ª CCE constatou o cumprimento da Resolução 122 de 2013 e a regularidade das substituições, opinando pela concessão dos registros de ato de admissão, posição que foi acompanhada integralmente pelo Ministério Público de Contas. Considerando o laço probatório constante dos autos, o atendimento da Resolução 122 de 2013 e as manifestações favoráveis da 6ª CCE e do MPC, voto pela concessão do registro aos atos de admissão de pessoal realizado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, especificamente os contratos que constam dos autos, é como voto, o voto que está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu tenho por aprovado, já o confiro. No item 6, conta de responsável por adiantamento, também não temos pauta. No item 7, recursos estaduais atribuídos a municípios. É o processo TCE 28 de 2019 e 2024, é uma devolução de vista.
conselheiro Gildardo Penedo Filho foi solicitante das vistas na sessão que veio a julgamento. Eu consulto Vossa Excelência procederá à devolução. Farei sim, Excelência. É o convênio 87/2022 da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, concedente Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CAR, responsável Wilson José Vasconcelos Dias, Jean de Letier Ribeiro. Convenente, município de Caturama, responsável Paulo Humberto Neves Mendonça, valor R$80 mil, valor repassado R$80 mil. Essa matéria teve como relator o conselheiro Marcos Presídio, que naquela oportunidade veio pela desaprovação das prestações de contas do convênio 87/2022, pela aplicação de multa na forma do artigo 36, inciso 2º da Lei Complementar 591, ao responsável pelo convênio, senhor Paulo Humberto Neves Mendonça, no valor de R$2 mil, e recomendações a CAR. Eu proferi voto naquela oportunidade divergindo do voto do relator, não tem aqui. Eu trouxe um voto divergente pela aprovação, com ressalvas, das contas do convênio 087/2022, celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional CAR e o município de Caturama. Por entender que os recursos foram oportunamente devolvidos, devidamente corrigidos, e que, por essa razão, eu entendi que a prestação de contas estaria prejudicada, uma vez que não foi executado nada. Então, a devolução dos recursos, para mim, substitui a prestação de contas. Então, por essa razão, eu vim pela aprovação com ressalva, e, naquela oportunidade, o conselheiro Gildardo solicitou vistas, que foi concedida, e tem a palavra para proceder à devolução do voto. Perfeitamente, Excelência. Quero cumprimentá-lo. De igual maneira, também saudar a presença do nobre conselheiro Marcos Presídio, presidente dessa corte, que faz a substituição. Também a representação do Ministério Público de Contas e todos aqueles que nos acompanham aqui, seja pela forma presencial ou virtual. Senhor presidente, fiz solicitação de vista dos autos, em função da discordância de posicionamento de votos, tanto do nobre relator, conselheiro Marcos Presídio, que encampa a tese ministerial e seus argumentos ao defender a desaprovação da respectiva prestação de contas do convênio firmado entre o município de Caturama, tendo como gestor municipal Paulo Humberto Neves Mendonça, e o Estado da Bahia, através da CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, através do convênio 087/2022, no montante de R$80 mil. O conselheiro relator, como já pontuei, encampa a tese ministerial
e defende a desaprovação da respectiva prestação de contas face à ausência do dever constitucional da prestação de contas, além de violar, segundo os seus argumentos, o princípio da efetividade, frustrando o benefício social que não for atingido com a celebração do respectivo ajuste. O nobre conselheiro João Bonfim, em sede de discussão, traz um posicionamento divergente, defendendo a aprovação da respectiva prestação de contas, lastreado que foi pela posição da auditoria, que defende, após revisão de posicionamento inicial, defende a aprovação, por entender que o motivo ensejador para uma eventual desaprovação seria a devolução dos recursos que inicialmente foram repassados à municipalidade e devolvidos, inclusive de forma corrigida. E, portanto, sustenta a aprovação com ressalvas. Esse foi o voto, portanto, do nobre conselheiro João Bonfim. Por isso, fiz solicitação de vista para melhor apurar a minha convicção. E, após a leitura dos autos do processo, de fato, e aí com toda vênia ao nobre conselheiro relator, eu vou abrir também coro à manifestação do conselheiro João Bonfim sob os seguintes argumentos. A ausência de prestação de contas, e de fato ela acabou sendo visivelmente flagrada pela própria tomada de contas realizada no ambiente da CAR, ela, de fato, ela se mostra evidente, na medida que o gestor, embora oportunizado a trazer os documentos efetivamente comprobatórios da devida prestação de contas, não o fez em tempo hábil, o que levou a própria tomada de contas defender, no primeiro momento, o conselheiro presídio, a inadimplência do município face à ausência desses elementos. Ocorre que, após a abertura de tomada de contas, e quando o processo aqui chega no tribunal, o prefeito, ao vir aos autos, demonstra efetivamente que não havia prestação de contas no sentido formal do processo, sobretudo em relação à questão do nexo de causalidade, os demonstrativos financeiros, porque, de fato, não houve o emprego efetivo desses recursos. Acabou, de certa forma, fazendo a devolução dos recursos. E o que se indaga nesse momento, e o voto, embora do conselheiro presídio, tem também um amparo muito forte na eventual frustração do alcance de uma política social, gerando, portanto, uma expectativa e, além do mais, o emprego, é importante situar num contexto onde nós sabemos que os recursos estaduais, sobretudo de ordem de investimento, são limitados, um eventual planejamento, ele se mostra efetivamente necessário e fundamental para o alcance da política pública. Ocorre que, e aí eu quero ponderar ao conselheiro presídio, entender que a desaprovação, ela efetivamente tem um gravame muito grande na esfera jurídica do gestor. A o fato de uma desaprovação gerada num processo de prestação de contas, julgado pelo Tribunal de Contas, em sede, sobretudo, do artigo 71, inciso 2º, ele pode gerar eventual consequências tanto de crimes de responsabilidade
de improbidade administrativa, como também até uma eventual inegibilidade, na medida que caberá à Justiça Eleitoral essa conferência. Então, entendo que, com a devolução dos recursos, de forma corrigida e que pese, de certa maneira, atrasado, o gestor traz as suas explicações de que, efetivamente, eram recursos que foram empreendidos para manutenção, né, de estradas vicinais, provocados pela própria chuva e, inclusive, a transferência de recursos para a contratação de combustível para tal. O gestor mostra que, quando os recursos foram repassados, já havia uma certa frustração em relação a esse objetivo. Então, me parece que é muito gravosa a medida de uma desaprovação em si, sobre a ausência, como diz o Ministério Público, de uma eventual violação ao princípio do dever constitucional da prestação de contas. Veja, não há o que se falar em prestação de contas, porque, de certa maneira, não houve o emprego dos recursos. Talvez aí o alcance para uma eventual desaprovação estaria, de certa forma, muito mais calcada numa frustração de uma finalidade pública, mais nesse aspecto. Mas, enfim, a ausência da prestação de contas me parece que seja uma razão que se justifique para a desaprovação. Então, de modo que, com todas as vênias, ao nobre relator, entendendo que a medida de uma desaprovação pode gerar uma contenção muito mais gravosa do que efetivamente a medida do gestor, que merece ter efetivamente ressalvas no seu convênio assinado, embora não foi empregado nenhum tipo de recurso no tal, a eventual frustração da política pública seja ensejador de ressalvas. E, destoando do nobre conselheiro João Bonfim, eu entendo que a multa se faz necessária e é por isso que eu faço na medida de R$ 2.500 em desfavor do gestor, o senhor Paulo Humberto Neves Mendonça, efetivamente por ter infligido, sobretudo, a frustração da expectativa do alcance da política pública e muito também em relação a uma crítica a uma violação ao princípio do planejamento orçamentário. O Estado dotou-se, se organizou, fez a transferência, que recursos que poderiam, inclusive, ser empreendidos em outras finalidades e terem alcançado o seu desiderato. Então, por essa razão, eu acompanho parcialmente o voto divergente do conselheiro João Bonfim, fazendo apenas o reparo em relação à aplicação de multa no montante de R$ 2.500, e é assim que voto, Excelência. Conselheiro Gildásio, tenho que devolver a palavra ao relator. Eu já ia me inscrever para discutir, mas Vossa Excelência tem... Primeiro, dar bom dia manifestação a Vossas Excelências, a doutor Danilo, a Lucila, aos que nos assistem, aos funcionários aqui presentes no plenário, dizer da satisfação de mais uma vez estar aqui com a responsabilidade de acompanhá-los nos julgamentos da segunda Câmara. Presidente, eu vou respeitando as opiniões divergentes da minha, mas eu manterei meu voto inicial na íntegra, pensando que merece a desaprovação neste caso, nesse processo. Ao fim e ao cabo, a política pública, que era a preservação das estradas, não chegou ao benefício da comunidade. Ele, por si só, não fez a prestação de conta, foi uma tomada de contas, enfim. Eu acho que, até pelo próprio posicionamento do conselheiro Gildásio, das consequências de uma conta desaprovada, o gestor deveria ter a obrigação de ter maior responsabilidade com o erário. Então, desta forma, eu mantenho meu voto, obviamente, respeitando as opiniões diversas. Muito obrigado. Perfeitamente. O voto está ainda em discussão e eu quero, assim como Vossa Excelência, conselheiro Marco Presídio, manter o meu posicionamento, que agora se sustenta também na argumentação trazida pelo nobre conselheiro Gildásio Penedo. E ainda, conselheiro Gildásio,
remetendo a atenção dos senhores para um aspecto que eu acho fundamental. Em situações como essa, muito embora essa argumentação de não ter sido alcançado o objetivo, trazendo dessa forma prejuízo à política pública, em situações como essa, eu não percebo isso, porque os recursos foram devolvidos, né? Às vezes se alega, olha, em momentos de escassez de recursos, você destina um recurso para um município para fazer uma recuperação de estrada, mas o recurso só chega lá após ter ocorrido eventos climáticos que não permitem mais a aplicação desse recurso. Esse gestor não dá causa a essa execução, a não execução. Ele não dá causa, né? O recurso é repassado extemporaneamente e ele vai ser responsabilizado por isso, não é? Então, e a devolução do recurso, como Vossa Excelência traz, conselheiro Gildásio e conselheiro Marcos Presídio, é um ato de responsabilidade, né? Devolver o recurso sem aplicar inadequadamente, né? E a prestação de conta, para mim, o extrato bancário, né? Com a entrada e com a saída do recurso, a devolução. Para mim, se constitui numa prestação de conta, mesmo que em função da tomada de conta artificial, que é para isso que ela se presta, é para oportunizar àquele que, no momento oportuno, dentro do prazo previsto na legislação, ele não fez, é feita uma tomada de conta para oportunizá-lo a apresentar uma prestação de conta. E, neste caso, é o extrato bancário dizendo, olha, o dinheiro entrou em tal data, não foi aplicado e foi devolvido devidamente corrigido, porque o recurso, obrigatoriamente, ele tem que ser aplicado, né? Aplicado financeiramente, né? E a devolução foi feita dessa forma. Então, para mim, não caberia a multa, ou não cabe a multa. De modo que, nesse caso especificamente, o conselheiro Gildásio tem razão. A ausência da prestação de conta enseja a aplicação de multa. E eu tenho defendido isso, né? Aprovação com... Mas, nesse caso, eu percebo que o gestor não deu causa, né? Por isso, não acompanho Vossa Excelência na aplicação de multa. Ficando dessa forma, né? O meu voto, aprovado por maioria, né? A multa passa. Vossa Excelência traz multa. Pronto, então, fica aprovado, né? 2.000. Eu vou corrigir a multa para 2.000. Então, fica dessa forma o meu voto divergente, né? Prevalece pela aprovação com ressalva e multa de R$ 2.000 ao gestor, o senhor Paulo Humberto Neves Mendonça, prefeito municipal, ex-prefeito, né, municipal de Caturama, Bahia. Eu já confiro, salvo redação. O próximo é da relatoria do conselheiro Gildásio Penedo? Não. Não, conselheiro Marcos Presídio, é o 2610. 2610. Precisar do MPC, né, conselheiro?
É o TCE 2610/2025, segunda Câmara. Natureza, prestação de contas, recursos estaduais atribuídos ao município, é o convênio 057/2023. Origem, na Superintendência de Fomento e Turismo, Sufotur, gestor Diogo Rodrigues. Medrado, conveniente, município de Morro do Chapéu. Gestora, a doutora Juliana Pereira Araújo Leal. Tem como relator o conselheiro Marcos Presídio, a quem passa a palavra para relatório, se for o caso, e voto. Eu farei a leitura do relatório, senhor presidente, porque me parece que tem a manifestação do MPC. Perfeito. Aqui, normalmente, eu, para quando quer ganhar tempo, eu consulto se o Ministério Público de Contas dispensa a leitura do relatório. Está muito... Uma vez que está... Está curto. Tá. Então, Vossa Excelência é que conduz o processo. Agradeço, presidente. Relatório. Trata-se de processo de prestação de contas relativo aos recursos repassados através do convênio 57/2023, firmado entre o Estado da Bahia, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo e o município de Morro de Chapéu, tendo como responsável a senhora Juliana Pereira Araújo Leal, visando, entre aspas, cooperação técnica e financeira para a execução do Forró do Idoso Morro Junino, no período de 17/6 a 2/7 de 2023. O valor pactuado totaliza R$51 mil, cabendo a seu futuro o repasse de R$50 mil e R$1.000 ao município de Morro de Chapéu, a título de contrapartida, conforme cláusula 3ª do ajuste. Aportados neste tribunal em 13/3/2025, foram os autos encaminhados à 3ª CCE para fim de exame e instrução, que emitiu o relatório de auditoria, destacando o seguinte: o valor aplicado no objeto atingiu um montante de R$ 50.999, comprovados por meio de notas fiscais e dos extratos bancários, constante dos processos de pagamento apresentados pela Prefeitura, e guardou relação com o objeto conveniado, tendo em vista que foi executado conforme descrito no respectivo plano de trabalho. Foi comprovada também a devolução dos recursos não utilizados do convênio, que, somados aos rendimentos de aplicação financeira, atingindo R$ 112,45. Dessa forma, sugeriu conclusivamente a aprovação das contas sob exame nos termos do artigo 122 do regimento interno deste tribunal. Considerando que o opinativo da auditoria foi pela aprovação das presentes contas, sem a indicação de ressalvas, recomendações ou multa, tenho por dispensada a notificação dos responsáveis, valendo-me da previsão contida no artigo 35 da Resolução 107/2024. E ainda, conforme previsto na resolução, solicitamos a manifestação oral do Ministério Público de Contas nesse momento. É o relatório. Com base no artigo 35 da Resolução 107/2024, tem a palavra o excelentíssimo senhor procurador, doutor Nadir Ferreira Andrade, para manifestação oral, conforme solicitado pelo relator. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, demais conselheiros, pessoas aqui presentes. Senhor presidente, considerando que a unidade técnica responsável pela instrução processual apontou o cumprimento integral do objeto pactuado, com atingimento das metas previstas, e que não foram identificadas irregularidades na gestão financeira dos recursos repassados, o Ministério Público de Contas acompanha a conclusão da área técnica no sentido da aprovação das presentes contas. Agradeço ao doutor Danilo. Devolvo a palavra ao relator, conselheiro. Agradecemos, presidente. Voto. Trata-se do processo de prestação de contas relativo aos recursos repassados por meio do convênio 57/2023, firmado entre o Estado da Bahia, por intermédio da Superintendência de Fomento ao Turismo e o município de Morro de Chapéu, cuja gestora responsável é a senhora Juliana Pereira Araújo Leal, tendo por objeto a cooperação técnica e financeira para a execução do Forró do Idoso Morro Junino, no período de 17/6 a 2/7 de 2023. Verifico que o relatório da 3ª CCE demonstra a devida aplicação dos recursos estaduais
repassados, mediante a apresentação de notas fiscais e extratos bancários trazidos aos autos, tendo ainda a conveniente realizada a devolução dos recursos não utilizados no montante de R$ 112,45. Quanto à execução física, os documentos apresentados comprovam que o objeto do convênio foi devidamente executado pelo município conveniente, constatando-se ainda dos autos que todas as obrigações atinentes à prestação de contas estão em conformidade com a legislação aplicável. Com efeito, com base no conjunto probatório acostado aos autos e no exame da terceira CCE, entendo que a prestação de contas relativas ao convênio 57/2023 contém elementos que sinalizam o alcance dos resultados propostos, merecendo juízo aprovativo por este tribunal. Diante do exposto em consonância com a unidade técnica, voto pela aprovação das contas do convênio 57/2023, firmado entre o Estado da Bahia, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo e o município de Morro de Chapéu, tendo como gestora responsável a senhora Juliana Pereira Araújo Leal, na forma da Lei Complementar 591, combinado com o artigo 122, inciso 1º do Regimento Interno deste Tribunal. É o voto, senhores. Voto em discussão. Não havendo que queira discutir, tenho por aprovado e consulto Vossa Excelência confere. Confiro, senhor presidente. Eu dou por conferido item 8, recursos estaduais atribuídos a entidades e instituições. Nós temos 2 processos, sendo o primeiro deles o TCE 7996/2018, que tem a sua origem na Secretaria de Cultura, é o convênio 01/2012, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, IPAC, é o concedente, tendo como responsável o senhor Frederico Augusto de Mendonça, Elizabeth Gandara Rosa, João Carlos Cruz de Oliveira, senhora Luciana Mandelli, e o senhor Marcelo Ferreira Lemos Filho. Espólio de Frederico Mendonça, a senhora Maria Carolina Mendonça Chaves e o senhor Silvio Augusto de Oliveira Mendonça. Conveniente Universidade Federal da Bahia, UFBA. Responsáveis, doutora Leal Rosa, o senhor João Carlos Sales Pires da Silva, advogado de doutora Dora Leal Rosa, doutor Felipe Jacques Silva, OAB Bahia 33391, e o doutor Antônio José Souza Bastos, OAB Bahia 28/2026, interveniente à Fundação de Apoio à Pesquisa e a Extensão, FAPEX, responsável, senhor Marcelo Frederico Augusto dos Santos Veras, a advogada da FAPEX, doutora Vânia Oliveira Reis, OAB Bahia 29966. O valor ajustado foi de R$ 1.707.400. O valor repassado de R$ 822.575,50. E tem como relator o conselheiro Gildásio Penedo Filho, a quem passo a palavra para relatório e voto. Perfeitamente, Excelência. O relatório foi disponibilizado com a devida antecedência, portanto, se não houver objeções, passarei logo a proposta de voto. Pelo silêncio, assim, entendo que me foi autorizado. Conforme relatado, o presente processo envolve a prestação de contas do convênio 01/12, celebrado entre o IPAC e a Universidade Federal da Bahia, UFBA, com a interveniência da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão, FAPEX, tendo como objetivo a execução de pesquisa visando a produção científica arqueológica, incluindo escavações, identificação, registro e caracterização dos sítios de arte rupestres localizados na Chapada Diamantina do Estado da Bahia. Em 9/7/2025, o processo em tela foi submetido à apreciação desta segunda Câmara, que, mediante resolução 1825,
o converteu em diligência interna à TEG para emissão de pronunciamento sobre a matéria contida nos autos. A TEG manifestou-se pela desaprovação das contas, tendo acompanhado o MPC no montante do débito a ser imputado de R$ 30.525,89. Apesar disso, apresentou divergência da indicação dos gestores responsáveis pela restituição ao erário. Enquanto o MPC opinou pelo alcance aos leitores da entidade conveniente, da UFBA, e de forma solidária ao responsável pela entidade interveniente FAPEX, a ATEG, Assessoria Técnica e Jurídica desta Corte, se pronunciou pela imputação de débito apenas ao gestor interveniente da FAPEX. O cerne da controvérsia reside justamente na quantificação do débito a ser imputado, além da questão da solidariedade entre os gestores da UFBA, na condição de conveniente, e da FAPEX, como interveniente executora do convênio, tese na qual se alinharam a auditoria e o MPC. Consoante exposto já em voto, proferido anteriormente por mim, considerei que as falhas então flagradas têm aptidão para desencadear a desaprovação da respectiva prestação de contas com imputação de responsabilidade financeira, excluindo desse montante os valores pertinentes aos itens 4.12, 4.14 e 4.19.12, coffee break, no relatório autorial em consonância com as ponderações feitas pelo MPC no seu parecer. Demais disso, em relação aos itens 4.8 e 4.18, referente à diferença maior paga no salário mensal do supervisor por 15 meses e aluguel de veículos em valor superior ao plano de trabalho sem autorização, avalio que as justificativas trazidas pelo gestor da FAPESC devem prosperar, vez que a previsão dos gastos com o projeto ocorreu em período bem anterior à sua execução. Nesse intervalo, não é só natural como esperado que se tenham ocorrido variações no mercado e reajustes salariais, e tais fatores, alheios à vontade do gestor, tornam razoáveis as divergências apontadas, especialmente porque não caracterizados indícios de má-fé, desvio de finalidade ou prejuízo erário. Assim, nessa linha de intelecção, tais ocorrências devem ser mitigadas diante da compatibilidade e razoabilidade dos gastos realizados e dos objetivos do projeto. Avanço ainda na análise do feito, remanesce do débito de R$ 4.715,12 a título de alcance, atinente aos gastos com hospedagem e alimentação sem nexo causal comprovado para 40 pessoas, o item 4.19, R$ 3.840, e ao pagamento à empresa Plus Viagem de Turismo na taxa de administração com recurso do convênio contrariando o decreto estadual 13.169. No tocante à questão da solidariedade, da imputação de débito, examinando o instrumento do feito, referência 21.04.986/16, mais precisamente sua cláusula segunda, itens 2 e 3, desponta de forma clara que foram estatuídas obrigações à conveniente direta, UFBA, e à unidade interveniente, no caso a FAPEX. Nesse contexto, impõe-se estabelecer de forma imperativa a cadeia de responsabilidade, promovendo a segregação das ações cometidas em ordem a individualizá-las em face do apontamento auditorial. Examinando bem os autos, constata-se que os recursos previstos no ajuste foram transferidos diretamente para a FAPEX, em detrimento do que se expressamente avançado na letra C do item 2 do pacto, a quem caberia abrir conta específica para a movimentação dos recursos repassados, além de gerenciar administrativamente e financeiramente, conforme desponta no item, e aqui trago o item 3, caberá à FAPEX abrir conta específica exclusiva para a movimentação dos recursos provenientes desse convênio. B, receber, gerenciar administrativamente e financeiramente os recursos recebidos. C, utilizar os recursos financeiros exclusivamente para os fins previstos no convênio. D, aplicar os recursos recebidos se a previsão de seu uso for superior a 1 mês e as receitas auferidas obrigatoriamente utilizadas no objeto da prestação de contas. Fecho aspas. Nesse passo, considero que os achados reportados pela auditoria estão relacionados à execução financeira do convênio, data máxima vênia ao entendimento da auditoria e do MPC. Considero impróprio atribuir solidariedade aos gestores da UFBA, devendo a imputação de débito recair sobre o senhor Marcelo Frederico Augusto Santos Veras, responsável pela FAPEX. É assim, portanto, ratificando integralmente o meu pronunciamento originalmente lançado, voto pela desaprovação das contas relativa à gestão dos recursos públicos estaduais repassado por meio do convênio 0112, firmado entre o IPAC, a Universidade Federal da Bahia, e com a interveniência direta da Fundação de Apoio Pesquisa e Extensão FAPEX, em virtude das regularidades constatadas do relatório autorial, com fulcro no artigo 122, inciso 3º, a linha A, combinado com o 123,
inciso 3º, a linha A, ambos o regimento interno, combinado ainda com o artigo 24, inciso 16 da Lei Orgânica desta Corte, pela imputação de débito do montante de R$ 4.715,12, em desfavor de Marcelo Frederico Augusto Santos Veras, responsável pela FAPEX, em virtude das irregularidades constantes do item 4.9 e 4.20, conforme apurado pela auditoria, observada a atualização monetária a partir da data do repasse realizado, calculando ainda juro e mora, tendo como marca inicial a data da efetivação de cada um dos pagamentos regulares. É o voto. Voto está em discussão. Senhor conselheiro relator, eu trago aqui algumas ponderações Vossa Excelência traz no voto e a auditoria, ao analisar o processo, pontuou 4 irregularidades que seriam ensejadoras da desaprovação. No meu entendimento, data máxima vênia, eu discordo do entendimento de que tais achados sejam suficientes para desaprovar o convênio em tela, cujo objeto era, abre aspas, a execução de pesquisa visando a produção científica arqueológica, incluindo escavações, identificação, registro e caracterização de sítios de arte rupestre localizados na Chapada Diamantina, no estado da Bahia, fecha aspas. No aspecto físico, a auditoria não faz qualquer apontamento acerca do incumprimento do objeto, nem do que ensejou os convenientes a rescindir o acordo mútuo de interesse entabulado por meio do convênio. Sabemos que, de acordo com o caput do artigo 22 da LINDB, que na interpretação das normas sobre gestão pública devem ser considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, e de acordo com o parágrafo 1º do mesmo dispositivo, sabemos que na decisão na esfera controladora acerca da regularidade de conduta ou validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, devem ser consideradas as circunstâncias práticas que houver imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. Nesse sentido, pelo que os autos dão conta, que, apesar das dificuldades de cumprimento do objeto, houve nexo e proporção entre as etapas concluídas e o quanto financeiramente foi repassado, tendo sido alcançados os objetivos traçados pelos convenientes. Com isso, vê-se que as falhas apontadas pela auditoria não impactaram na execução do termo ou indicaram que as despesas não tenham sido efetivamente pagas com os recursos do convênio e em nome do cumprimento do seu objeto. Assim, estou convencido de que não é proporcional nem razoável desaprovar as contas, como sugerido pelos órgãos técnicos ouvidos, por não ser possível enquadrar o caso concreto numa das hipóteses contidas no artigo 122, inciso 3º do regimento interno desta Casa. Com efeito, não restaram configurados: a. grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial ou de licitação; b. culposa aplicação antieconômica de recursos públicos; c. injustificado dano ao erário ou ao patrimônio público; e nem d. desfalque, desvio de dinheiro, bens e valores públicos. Com efeito, não há qualquer indício ou comprovação nos autos de dolo, fraude, má-fé por parte dos gestores que me façam enxergar a necessidade de imputá-los em débito e ou multá-los. Outro sim, de acordo com o artigo 22, parágrafo 2º da LINDB, na aplicação de sanções devem ser consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Não enxergo nenhuma dessas condições para deflagrar a aplicação de sanções aos gestores envolvidos nesse processo, e nem mesmo vejo dolo ou erro grosseiro que possa implicar em responsabilidade pessoal do agente público por suas decisões ou opiniões técnicas, como dispõe o artigo 28 da LINDB. Dessa forma, voto pela aprovação com ressalva das contas do convênio 01
2012, firmado entre o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, IPAC, e a Universidade Federal da Bahia, UFBA, com a interveniência da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão, FAPEX, sem imputação de débito ou multa, é como voto. Voto que continua em discussão. Não havendo que queira discutir, só nos resta colher o voto do nobre conselheiro. Eu acompanharei o nobre relator. Fica desta forma o voto do relator vencedor por maioria de votos. E eu consulto Vossa Excelência, confere. Confira sim, Excelência. E o tempo conferido, avançaremos para o próximo processo da pauta, que continuará sob o comando do conselheiro Gildásio Penedo Filho, ou não. Não, é o conselheiro Marcos Presídio, né? É o TCE 13.727/2024, é o convênio 178/2019, concedente Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CAR, gestor Wilson José Vasconcelos Dias e Geandro Litier Ribeiro, Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, SDR, tendo como gestor o senhor Osni Cardoso de Araújo, conveniente, Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Litoral Sul, SDS do Território Litoral Sul, responsável Antônio Mário Damasceno, ex-presidente do consórcio. Objeto, a reforma do mercado municipal, na sede do município de Itacaré. O valor do convênio, R$ 1.201.631,53, sendo R$ 1.081.468,24 por parte da concedente e R$ 120.663,29 a título de contrapartida. A vigência é de 7/8/2019 a 23/5/2023. Passa a palavra ao relator de fato, conselheiro Marcos Presídio. Muito obrigado, presidente. Peço permissão direto ao voto. Conforme relatado, trata-se da prestação de contas do termo do convênio 178 de 2019, celebrado entre a CAR e o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Litoral Sul, tendo por objeto a reforma do mercado municipal na sede do município de Itacaré, com vigência de 7/8/19 a 23/5/2023. O ajuste foi pactuado no valor originário de R$ 708.655,94, sendo R$ 120.163,20 a título de contrapartida do conveniente, alcançando um montante de R$ 1.201.631,53 após a celebração dos dois termos aditivos. Preliminarmente, verifico que a prestação de contas do termo do convênio 178/2019 foi encaminhada tempestivamente à entidade concedente, consoante preconiza o artigo 9º da resolução TCE 144/2013. O controle interno da CAR, por sua vez, aprovou as contas sob exame, haja vista a consecução das metas pactuadas. No que concerne ao exame das despesas realizadas, a auditoria constatou a correlação da movimentação financeira da conta conveniada com os comprovantes de despesas, bem como destacou que os rendimentos decorrentes de aplicação financeira foram devidamente restituídos aos cofres públicos. Por conseguinte, a auditoria e o Ministério Público de Contas convergiram no opinativo pela aprovação das presentes contas. Dessa forma, tendo em vista a comprovação de que os recursos repassados foram utilizados no objeto da avença, com a devolução tempestiva do saldo remanescente e o cumprimento integral dos objetivos do referido termo, conclui ser cabível a emissão de juízo aprovativo das presentes contas. Contudo, em face da ausência dos pareceres técnico, jurídico e de viabilidade que deveriam ser elaborados pela entidade concedente, entendo cabível a expedição de recomendação à CAR, conforme sugerido pelo MPC, para que, em avenças futuras, providencie compor a prestação de contas com toda a documentação necessária à formalização do ajuste, obedecendo ao ordenamento jurídico, especialmente à resolução TCE
CE 144/2013. Ante o exposto, em consonância com a Auditoria Ministério Público de Contas, voto, letra A, pela aprovação das contas do Convênio 178/2019, nos termos do artigo 24, inciso 1 da Lei Complementar 591. Letra B, pela expedição de recomendação a CAD, no sentido de que, avanças futuras, providencie compor as prestações de contas com toda a documentação necessária à formalização dos ajustes, obedecendo ao ordenamento jurídico, especialmente a Resolução 144/2013 deste tribunal. É o voto, senhores. O voto está em discussão. É o 13.727. Não havendo que queira se manifestar, tem por aprovado e consulto Vossa Excelência. Confira, senhor presidente. Eu tenho conferido. Item 9, contratos, convênio, parceria e licitações. Nós teremos, desta feita, na relatoria do conselheiro Gildato Penedo Filho, o TCE 2508 de 2024. É um instrumento de número 15 de 2018, concedente Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, responsável Carlos Martins Marques de Santana, parceiro Associação Beneficente das Famílias e Crianças Carentes, responsável Jorge Luiz Faria Silva, vigência de 13/12/2018 a 10/4/2020. O valor ajustado foi de R$ 89.989,90 e o conselheiro relator Gildato Penedo Filho tem a palavra. Perfeitamente, Excelência. Relatório disponibilizado. Passo, portanto, a proposta de voto, caso não haja nenhuma objeção. Consoante já dito, tratam os autos processos de prestação de contas de recursos públicos estaduais repassados pelo termo de fomento 015 de 2018, celebrado entre as 30 Secretarias de Justiça e Direitos Humanos e a Associação Beneficente das Famílias e Crianças Carentes, a BENFAC, tendo como objetivo a execução do projeto A Melhor Defesa à Informação. O exame dos cadernos processuais revela a ocorrência de diversas pendências e irregularidades graves em relação à documentação comprobatória da despesa realizada. Em relação aos aspectos financeiros, foi identificada, durante a instrução processual, a necessidade de devolução por parte do conveniente do montante de R$ 17.374,12 decorrente de despesas não comprovadas. Tanto a segunda Coordenadoria de Controle Externo quanto o Ministério Público de Contas, após proceder à análise acurada do feito, concluíram pelas irregularidades identificadas, eram suficientemente graves para avalizar o julgamento reprovativo das contas, tendo ambos posicionados pela desaprovação. Não viceja a controvérsia quanto à má gestão dos recursos públicos, seja em relação à não comprovação das despesas, seja pela ausência ou inconformidades da apresentação de notas fiscais, isso decorrendo da emissão do juízo reprovativo. Todavia, em relação à imputação de débito apurado, a auditoria do MPC diverge. O dissídio colhido reside na possibilidade de solidariedade na responsabilidade financeira reintegratória, tese advogada pelo Parquet Especial. Lá do outro, a segunda Coordenadoria de Controle Externo defendeu a imputação de débito exclusivamente à associação beneficente. Como já deixei claro, assento em outras oportunidades nesta Câmara, venho defendendo a tese que as entidades convenientes podem e devem ser responsabilizadas solidariamente pelo débito apurado e decorrente de comprovação de irregularidades, condicionado, porém, esse julgamento às especificidades de cada caso. A meu ver, a solidariedade não se presume, menos ainda consubstancia uma forma de responsabilidade objetiva ou de garantia à vista tão só da má gestão dos recursos repassados à entidade, exigindo que a pessoa jurídica, de algum modo, tenha se beneficiado dos recursos, seja mediante sua incorporação ao patrimônio próprio, seja pela manutenção da disponibilidade dos valores então repassados. Nesse prumo, recairia exclusivamente ao senhor Jorge Farias a responsabilidade decorrente dos atos eventualmente praticados, em desconformidade com a lei, ou ainda com abuso de direito, manifestação de negligência, imperícia ou imprudência na condução da gestão do seu cargo. Desse modo, entendo que não há espaço, nesse momento, para reconhecer a solidariedade do presente caso. Por seu turno, muito embora as graves irregularidades identificadas no bojo do presente processo ensejassem a aplicação de multa ao responsável pela execução do ajuste, a referida sanção resta prejudicada, diante do falecimento do gestor responsável, considerando a incidência do princípio constitucional da intranscendência ou pessoalidade da pena, consagrado no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, segundo o qual nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Como bem pontuou pelo MPC, trata-se, portanto, no âmbito do controle externo que se impõe essa observância. De outra banda, a jurisprudência é sólida,
no sentido de que a imputação de débito tem natureza indenizatória, não se constituindo em penalidade, ou seja, a obrigação de promover a reparação ou dano causado ao erário pode ser transmitida com herança. No presente caso, portanto, com o falecimento do senhor Jorge Luiz Silva, devem responder seus sucessores pelo dano apurado no processo na forma da herança recebida. Anoto ainda que, enquanto não houver a partilha dos bens eventualmente deixados pelo decújo, o espólio é quem deve ser condenado à reparação do dano ao erário, sendo representado de acordo com o artigo 74, inciso 7 do Código de Processo Civil, por interveniente. Caso já tenha ocorrido a partilha dos bens do senhor Jorge Luiz Farias, aos herdeiros responderão pelo débito os referidos sucessores no limite do patrimônio a eles transferido, de acordo com o que determina o artigo 796 do CPC. Voto, portanto, em consonância parcialmente com os órgãos instrutórios pela desaprovação da respectiva prestação de contas do termo de gestão dos recursos repassados através do termo de fomento 015/2018, firmado entre a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e a Associação Beneficente das Famílias e Crianças Carentes, a BBFAC, tendo como responsável o senhor Jorge Luiz Farias, em virtude das graves irregularidades identificadas na gestão financeira dos recursos repassados, que ensejaram o juízo reprovativo pela desaprovação, pela imputação de débito ao espólio do senhor Jorge Luiz Farias, no montante de 17.122,12, corrigidos em correção monetária a partir de 11/4/2020, primeiro dia subsequente ao encerramento da vigência do termo de fomento. É como voto. Voto está em discussão. Não havendo que queira discutir, o tempo por aprovado, consulte Vossa Excelência. Confiro sim. E o tempo conferido. O último processo da pauta é o processo TCE 8533 de 2022. É o termo de acordo e compromisso 80/2019, concedente à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Gestores, a senhora Araci Santana Neves dos Santos e o senhor Bruno Monteiro. E Fundação Cultural do Estado da Bahia, FUNCEP, como interveniente. Proponente Maria Rosa Brandão Espinheira. Objeto: recuperação da memória do legado audiovisual do cineasta baiano Tuna Espinheira, através da remasterização digital do premiado documentário, entre aspas, A Mulher Marginalizada, e criação de uma plataforma web com o acervo da obra e vida do cineasta. Valor do termo, R$ 149 mil. Vigência, 25/10/2019 a 29/12/2022. Temos como relator o conselheiro Marcos Presídio, a quem passa a palavra. Agradeço, presidente, mais uma vez, e pedindo permissão e indo direto ao voto. Conforme consta do relatório, trata-se do processo de prestação de contas do termo de acordo e compromisso 80/2019, celebrado entre a Secretaria de Cultura do Estado com interveniência da Fundação Cultural do Estado da Bahia e a senhora Maria Rosa Brandão Espinheira, com a finalidade, entre aspas, recuperar a memória do legado audiovisual do cineasta baiano Tuna Espinheira, através da remasterização digital do premiado documentário A Mulher Marginalizada e a criação de uma plataforma web com acervo da obra e da vida do cineasta. O ajuste foi pactuado no valor de R$ 149 mil, com vigência de 25/10 de 2019 a 29/12 de 2022. Compulsão dos autos, verifico que o controle interno da Fundação Cultural do Estado da Bahia, por meio do parecer técnico de referência 3135661, dígito 94, concluiu que os documentos apresentados pela proponente foram suficientes para comprovar a execução do objeto conveniado. Contudo, por intermédio do parecer financeiro de número 80/2019, em face da não devolução do montante de R$ 244,71, sugeriu que o presente termo de acordo fosse aprovado com ressalvas e expedição de recomendação. No mesmo sentido, a auditoria e a ATEG opinaram pela aprovação com ressalvas da prestação de contas do ajuste em razão da existência de saldo a devolver na quantia já mencionada. Não obstante os referidos opinativos, o princípio da insignificância preconiza que irregularidades de pouca relevância que não gerem prejuízo expressivo ao patrimônio público podem deixar de ser objeto de procedimentos de controle ou de sanções por parte do tribunal. No caso em tela, tendo em vista a irrelevância material do valor do saldo a ser devolvido, comparado ao montante da avença, a inexistência de dano horário, bem como a ausência de notificação da proponente
para a restituição do saldo do ajuste e, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deixo de opor ressalvas às presentes contas e de imputar a responsabilidade financeira à proponente. Todavia, entendo ser cabível a expedição da recomendação à Secult nos termos propostos pelo MPC para que oriente os beneficiários de recursos públicos no sentido de observarem o cumprimento dos normativos que regem a matéria, notadamente a necessidade de imediata devolução dos saldos remanescentes dos ajustes celebrados com a administração pública. Assim, considerando que a documentação constante nos autos comprova a execução do objeto pactuado e que os recursos financeiros foram devidamente aplicados no seu objeto, estando, portanto, configurado o nexo causal entre os recursos repassados e a sua aplicação no objeto conveniado, entendo que as contas do citado ajuste merecem a emissão de ajuízo aprovativo. Quanto ao atraso de 223 dias para encaminhamento da prestação de contas do referido termo pela Secult a este tribunal, em descumprimento da notificação. Acompanho o posicionamento da auditoria da TED e do MPC, que de maneira uníssona opinaram pela aplicação de multa ao excelentíssimo secretário de Cultura do Estado, doutor senhor Bruno Gomes Monteiro, previsto no artigo 35, inciso 4º e 6º da Lei Complementar Estadual 591, sobre o tema, o Ministério Público destacou a reincidência da Secult atinente à fragilidade do seu controle interno. Em relação à matéria, o Tribunal de Contas da União também possui entendimento consolidado no sentido de que Boletim de Jurisprudência 153/2016 do TCU é cabível a responsabilização e a consequente imputação de multa a gestores do órgão concedente quando exercem a função gerencial fiscalizadora e acompanhamento físico-financeiro do convênio de forma deficiente. Por fim, no que concerne à intempestividade na celebração dos termos aditivos, entendo, como bem pontuado pelo MPC, que deve ser expedida a recomendação à Secult, a fim de que observe o dever legal de formalizar aditivos antes de expirar do prazo de vigência dos ajustes, desde que haja devida justificativa pelo conveniente. Ante o exposto, acolhendo parcialmente os opinativos da auditoria da TED e integralmente o opinativo do MPC, voto, letra A, pela aprovação das contas do termo de acordo e compromisso 80/2019, celebrado entre a Secretaria de Cultura e a senhora Maria Rosa Brandão Espinheira, nos termos do artigo 24 da Lei Complementar 591. Letra B, pela aplicação de multa ao senhor Bruno Gomes Monteiro, titular da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, no valor de R$2.000, em descumprimento do prazo estabelecido por esse tribunal para entrega de prestação de contas de acordo e compromisso, nos termos do artigo 36, inciso 4º, e também pelo atraso de 223 dias do envio das prestações de contas a esse tribunal. Letra C, pela expedição de recomendação à Secult para que, C1, observe o dever legal de formalizar termos aditivos antes de expirar do prazo de vigência dos ajustes, desde que haja a devida justificativa pelo conveniente. C2, oriente os beneficiários dos recursos públicos no sentido de observar o cumprimento dos normativos que regem a matéria, notadamente a necessidade de imediata devolução dos saldos remanescentes dos ajustes celebrados com a administração pública. C3, fortaleça o controle interno em relação aos convênios e termos de colaboração que vier a celebrar, mediante a implementação de uma rotina mais rígida de acompanhamento e fiscalização desses ajustes, de modo a garantir a observância dos prazos estabelecidos nos normativos legais aplicáveis à espécie. Letra D, seja dada ciência ao titular da Secult quanto ao teor da Resolução Normativa 74/2023 deste Tribunal, que regulamenta a incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, alertando quanto da possibilidade prevista no artigo 8 da citada resolução, de imputação de débito por dano horário integralmente ao agente público que, por omissão ilícita, tenha dado causa à prescrição da pretensão ressarcitória. É o voto, senhores. Voto que está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, eu tenho por aprovado, consulta de Vossa Excelência, confere. Dou por conferido, senhor presidente. Eu tenho por conferido. No item 10, acompanhamento do contrato, convênio, parcerias, licitações, item 11, embarque de declaração, não temos nada pautado. Em o que ocorrer, ofereço a palavra aos senhores conselheiros. Alguma moção, conselheiro Gildásio? Agradeço, Excelência. Trago, portanto, em sede de despacho do processo TCE 000999/2018, convênio esse firmado entre o município de Itaperoá e a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, considerando que o presente processo trata da prestação de conta do termo de colaboração 1824, firmado entre o município
já citado, e a SET, Secretaria do Trabalho e Renda do Estado da Bahia, considerando que a SET e a PGE informaram que o ajuste em questão foi analisado no bojo do procedimento TCE 001606-2006, que a Secretaria recertificou que o processo foi julgado por meio de resolução 05/2007, reconhecendo a incompetência deste tribunal, considerando que o MPC informou que, em pesquisa efetuada no site do Tribunal de Contas da União, este parquê de contas encontrou processo de número 014-333-2007, dígito 7, referido em defesa pela SET, e confirmou que o procedimento TCU tratou do convênio sob análise do 18/2004, concluiu, segundo o MPC, no sentido de que se reconhece a existência de coisa julgada e, em consequência, se proceda ao arquivamento desse expediente processual. Dou ciência, portanto, à Câmara que, diante do que examinei, defendo o arquivamento do processo à vista da existência de decisão cameral anterior, no qual declinando a competência desta Corte para apreciação do termo de colaboração 18/2004, dada a natureza federal dos recursos então repassados. É, portanto, o despacho que trago a conhecimento. Essa presidência se dá por inteirado, determinando a secretaria que tome as devidas providências. Ainda o que ocorrer. Eu teria uma moção, mas eu vou me reservar para outra sessão. Sinta-se à vontade, ainda temos 33 minutos antes de podermos prorrogar. Então, não havendo quem queira fazer uso da palavra, agradecendo mais uma vez a todos pelo sucesso dessa empreitada. Damos por encerrada a 26ª sessão ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, do dia 24 de nove de 2025, às 11h28. Tenham todos um bom dia.